Conta pra mim, quanto tempo você passa online? O que você e os seus filhos andam vendo? Que tal acessar Ramá Xerém no YouTube? E ter acesso a um conteúdo bom para você e sua família. Temos culto ao vivo aos domingos, 17 horas. Tem também o Ramá Cast, entrevistas. E sempre com uma palavra de fé e esperança. Aceite nosso convite. Inscreva-se em nosso canal. Curta, comente e compartilhe. Conhecendo os Irmãos. Olá pessoal, eu sou a Camila da comunidade Ramá de Xerém. Uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de pedir também, se você não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva, Ramá Xerém. Ative o sininho para você receber as notificações, curte muito. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Lilian. Amém. Vamos conhecer um pouquinho dessa irmã hoje em Cristo, que nós amamos muito. Lília, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Amém. Eu sou Lília, da comunidade Ramá de Xerém. Eu tenho 23 anos e conheci a Ramá bem novinha, desde os meus 5 anos de idade. Então, assim, eu era da comunidade Ramá de Parque Paulista, junto com os meus pais. E aí, depois que tive uma certa idade, a minha mãe foi para uma outra congregação, da Wesleyana. Tentei me adaptar lá, mas acabou que eu não consegui muito bem. E aí retornei para a comunidade Ramá de Xerém e hoje estou aqui, né, para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de saber o que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Então, nas minhas horas vagas eu gosto muito de assistir vídeos e até mesmo agora estou assistindo bastante vídeo por conta do Ministério de Dança. Então tenho seguido algumas professoras, até mesmo a nossa referência de dança da Vivian Lazzarini. Então nas minhas horas vagas estão sendo isso mesmo, assistir bastante vídeos. Eu queria saber também, foi até bom você tocar nesse assunto, um pouquinho do seu ministério com a dança, como você descobriu isso. Amém. O meu ministério com a dança, o Senhor me chamou, eu tinha 12 anos. Foi numa festa dos tabernáculos, quando eu era ainda pequena, né? E eu vi as meninas ministrando e aquilo ali, o meu coração começou a palpitar. E eu lembro que eu chamei a Fernanda e a Priscila, né? E eu, tia Pri, tia Fê, eu quero entrar para o Ministério de Dança. E aí elas começaram, né, a ministrar sobre a minha vida e marcaram o primeiro ensaio e me ensinaram o que realmente era o Ministério de Dança, que não era apenas como a gente se fala, que a gente sempre chamava, não era apenas um fantoche para a igreja, e sim um ministério, né, um ato de adoração ao Senhor. E aí foi onde eu me apaixonei pelo ministério, o Senhor foi se revelando. Tive um tempo que eu parei por questões de saúde e tudo mais, mas quando eu voltei, era aquele amor, não me encontro em outro ministério a não ser o ministério de dança. Então você começou o ministério da dança bem novinha, né? Aos 12 anos de idade. Você falou também que você veio também para o Senhor, era bem novinha, né? E eu queria saber das suas dificuldades, porque tem muita gente que acha que assim, que a pessoa quando cresce no evangelho não tem dificuldade espiritual. E a gente também tem muita dificuldade, eu sei porque eu também já passei muita dificuldade, muita guerra espiritual. Eu queria que você falasse um pouquinho também disso. Então, a gente sempre fala, né, que não é só desde pequena, a gente precisa ter um encontro verdadeiramente com o Senhor. E também o meu encontro mesmo com o Senhor foi de 12 a 13 anos, né, depois que eu foi mesmo um divisor, né, de águas na minha vida, porque veio o ministério, o Senhor foi me confirmando o ministério, e logo depois um encontro verdadeiro com o Senhor, porque não adiantava, né, a gente sempre estar na igreja e tudo mais, e eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor no retiro, né, quando eu comecei a orar e pedir o Senhor para poder me mostrar o sobrenatural dele. Foi numa gruta, quando eu estava orando, pedindo ao Senhor, e o Senhor começou, né? A gente estava na gruta e começou a unção, o fogo do Senhor descer, e aí a gente foi pegando brasas, e foi uma coisa assim sobrenatural de Deus. Então, por eu ter tido esse encontro com Deus, às vezes a gente vai ficando fraco, desanimando,
Só que esse sobrenatural, que a experiência que eu tive com o Senhor foi com que me faz não me afastar dele, né? Então, assim, às vezes a gente cai, só que aquele sobrenatural ficou tão marcado na minha mente que hoje eu não consigo me afastar por conta deste momento. Amém. Eu queria que você contasse também pra gente uma experiência que você teve, ou no meio da dança, ou em casa, ou na igreja, que te marcou muito. A minha maior experiência, acho que todas as minhas experiências têm relacionado ao meu ministério, foi quando eu ministrei numa festa de tabernáculos também, que eu já estava tendo entendimento com o Senhor. Foi quando eu sempre tenho não uma mania, mas uma convicção de que o Espírito Santo precisa ministrar comigo. E uma vez, eu sempre chamava antes de entrar para ministrar, eu sempre falava para o Espírito Santo vir ministrar comigo. E teve uma vez que foi um dia muito conturbado para mim, e aí eu fui por ministrar, não ministrar, eu fui por dançar mesmo. E ali eu tive uma guerra espiritual, porque eu sentia como se o inimigo estivesse arrancando, puxando as minhas pernas. Eu olhava para os meus pés, tinha vários cadeados, e ali eu pedi ao Senhor, e foi quando eu pedi ao Senhor para ministrar, para o Senhor vir e ministrar comigo. E foi quando eu acho que essa foi a minha maior experiência com o Senhor mesmo, de ter, na hora de ministrar, ter tido uma guerra espiritual. Então também me marcou bastante. E durante esse tempo todo, qual foi o seu momento mais difícil até hoje da caminhada com o Senhor? O momento mais difícil com o Senhor, eu acho que tem sido todos os dias, né? Negar a nossa carne, negar o nosso eu. Eu acho que é o momento que a gente precisa todos os dias ser lapidado e pedir ao Senhor, Senhor, misericórdia, nos ajuda, porque é o momento mais difícil, né? Nos negar e fazer a vontade somente do Senhor. Amém. Queria que você contasse pra gente um pouquinho também, porque há pouco tempo você passou pela experiência do casamento. E assim, foi um milagre, né, para quem estava perto, acompanhando tudo. Eu queria que você contasse pra gente como foi para você essa experiência, ter que lidar com as dificuldades, com a ansiedade. Como é que foi para você? Eu confesso que foi muito difícil, porque eu sou muito, muito ansiosa. E o casamento, para mim, foi uma promessa que o Senhor fez. E uma promessa que foi realizada 7 anos depois, né, que o Senhor nos prometeu. Então, assim, para uma pessoa ansiosa, nossa, parece que foi uma eternidade, mas a gente via o Senhor em tudo que Ele fazia. As promessas do Senhor foram se cumprindo. Eu lembro que nas últimas semanas eu via o Senhor agindo. Eu acho que por conta da minha ansiedade, o Senhor prometia, e nas últimas semanas foi assim que eu fui vendo o sobrenatural do Senhor. Porque eu e o Felipe fazíamos faculdade, a gente não tinha mais recursos, a gente precisava estudar, porque foi uma coisa que a gente muito queria, mas também queríamos priorizar os estudos. Então, assim, foi uma luta, né? E aí era muito cansaço, muitas dificuldades. Eu lembro que uma vez eu cheguei, estava faltando mais ou menos 2 ou 3 meses para a gente casar. E aí eu cheguei dentro da nossa casa e faltava algumas coisas da obra. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito e falando para o Senhor que Ele tinha me prometido. E cadê? E o Senhor mandava eu descansar. Só que quando a gente vê que está se aproximando do dia e não vê acontecer, a gente acha que o Senhor ele se esqueceu, né? E aí não era isso, era o Senhor tratando comigo mesmo para poder. Eu entendi que o nosso casamento foi o Senhor tratou com a gente de ser dependente dele, porque ele prometeu, ele iria cumprir, só que a nossa ansiedade, o nosso medo faz com que a gente acaba duvidando. Mas o Senhor foi fiel e foi assim, algo extraordinário. Eu lembro que naquele dia eu chorando, o Senhor falava para eu não se preocupar com nada, que tudo ele iria mandar, até mesmo os móveis que a gente não precisaria comprar. E eu falava assim, Senhor, como é que o Senhor vai mandar se falta 2 meses? Eu vou chegar na minha casa sem nada, e o Senhor todo o tempo falando que ele iria cumprir. Então, para honra e glória do Senhor, o Senhor fez com que tudo fosse, né, do que ele prometeu.
E assim, é até maior, né? Porque a gente criava uma expectativa, o Senhor vinha e supria com outra totalmente a mais do que a gente pensava e imaginava. Queria que você falasse também, para quem está nos assistindo, porque a gente tem sempre aquela preocupação, né, de qual é o meu ministério, o que eu vou fazer dentro do corpo, e para nós termos essa convicção que você teve desde sempre. Queria que você falasse para as pessoas que estão indecisas ainda, não sabem o ministério que deve seguir. Amém. Eu costumo dizer que o ministério, né, é nosso, o Senhor ele nos entrega e é para a gente cuidar até o nosso último momento, né? Porque o ministério é aquilo que a gente vai cuidar e regar para levar para onde nós formos. Então, assim, é pedir mesmo direcionamento ao Senhor, porque Ele confirma. Quando você tiver com aquele ministério, seja ele da palavra, do louvor, o coração palpitar, é pedir mesmo direção ao Senhor, que Ele vai confirmar e fazer com que o Senhor, né, seja presente e que a gente entregue até mesmo o ministério que Ele nos deu para poder Ele nos abençoar. E é isso. Amém, irmãos. Então, nessa tarde nós conhecemos um pouquinho da nossa irmã Lília, ficamos muito felizes, agradecemos muito. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.